Olá, tudo bem com você? Que a paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao canal DBQ, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos neste primeiro trimestre de 2021 estudando a revista cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Estamos caminhando para a lição de número 8, amém? Cujo tema dessa lição é Comprometidos com a Palavra de Deus, datada para o dia 21 de fevereiro de 2021. Se meditar bem nos faz bem, então vamos meditar um pouco nessas lições bíblicas. Tenho certeza que aqui nós veremos muitos conteúdos importantíssimos para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Amém? Fique comigo que nós estamos começando mais uma lição bíblica. Amém? Temos como textual: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 11, no versículo de número 28. A nossa verdade prática vem dizendo: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e por isso só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, ou seja, a palavra do nosso Deus ela é infalível, amém? Ainda sobre o texto áureo, eu gostaria de ler uma referência com os irmãos, que está lá em Romanos, capítulo 10, no versículo de número 17, que diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós já trouxemos uma referência, gostaria de dizer aos irmãos que fique com a sua Bíblia aí apostas, aberta, um caderno para anotação. Por quê? Porque nós temos aqui por praxe trazer várias referências aos irmãos. Algumas referências nós lemos, outras referências nós deixamos para que os irmãos estejam fazendo a consulta, porque senão a aula fica muito alongada, amém? Ainda uma outra referência, irmãos, a respeito do texto áureo, nós podemos levar os irmãos a Salmos de número 119, no verso de número 11. Salmo de número 119, verso de número 11. Vamos estar fazendo menção da palavra do Senhor, trazendo aqui esta referência aos irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em algumas versões diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então aqui, irmãos, no texto áureo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, verso 28, podemos destacar duas palavras. A primeira, ouvir, e a segunda, guardar. Ou seja, somos bem-aventurados quando ouvimos a palavra do Senhor e a guardamos. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer: tudo aquilo que vós aprendeis, também praticai. Amém? Então, caminhando aqui, irmãos, para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, do verso 14 ao 19, e 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Eu peço aos irmãos que estejam fazendo aqui toda a leitura bíblica, para que reforce esse estudo. Vou repetir os textos. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao 19, e a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Faremos menção de alguns versículos da nossa leitura bíblica em classe no decorrer da aula de hoje. O mais interessante é que os irmãos estejam fazendo toda a leitura. Amém? Então, temos como objetivo geral para essa aula de hoje. O objetivo geral nosso é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho uma referência, irmãos, para esse objetivo geral,
que fala muito forte aos nossos corações, Jeremias, capítulo de número 23, no versículo de número 29. Jeremias, capítulo 23, no verso de número 29, um texto bem conhecido, por várias vezes pregado, por vários pregadores aí, na palavra do Senhor, e esse texto vai dizer: porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Olha que o próprio Deus está falando sobre a sua palavra. E no final da aula de hoje, Deus me deu uma palavrinha para fazermos a síntese final da nossa lição, também focado na palavra do Senhor. Um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento. Lembrando aos irmãos que a nossa lição bíblica, ela tem como currículo, tem os seus 3 tópicos, com os seus subtópicos, e cada tópico tem o seu objetivo específico, amém? Então vamos caminhar para a parte introdutória da nossa lição de hoje. Diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Ainda podemos dizer aqui, irmãos, que o nosso compromisso com a palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações. Ou seja, para nós, a Bíblia é inspirada e inerente em toda sua dimensão. E por isso, é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Você pode glorificar a Deus por isso? Temos como objetivo central para a aula de hoje: amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela, que é um texto bíblico para embasar este objetivo central. Atos, capítulo de número 5, no verso de número 29. Atos, capítulo de número 5, verso de número 29, nos diz assim a palavra do Senhor: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Olha a importância que nós temos que dar à palavra do Senhor. Caminhando para o tópico de número 1, a autoridade da Bíblia. Esse tópico tem o seu objetivo específico, que é afirmar a autoridade da Bíblia. Aqui, como eu puxei um ganchinho aos irmãos, nós vamos ver que nós herdamos da reforma protestante do século XVI, o quinto pilar ali, um dos pilares, melhor dizendo, a sola scriptura. O que diz esta sola scriptura? Significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Disse aos irmãos que teríamos muitas referências bíblicas. Vamos ler então 2 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 14 ao verso de número 17. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós vamos estudar na aula de hoje um dos tópicos, o que significa doutrina, o que significa essa palavra doutrina. Aqui Paulo está falando a Timóteo: olha, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ele vem continuando dizendo aí, o que você aprendeu
E no que você foi inteirado aí, ó, o que você tem aprendido desde a sua meninice, tudo está aí pautado, ó, tu sabes as sagradas escrituras e elas vão te fazer sábio para a salvação. Olha que texto lindo e forte, irmãos. Então, caminhando para o segundo subtópico, tendo em vista que esse foi o primeiro, cujo tema foi sola escritura. O segundo subtópico diz nossos fundamentos. Quais são os nossos fundamentos? Quais são os nossos alicerces como pentecostais? Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais como um movimento que se baseia, que baseia suas crenças e prática nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Isso não é uma interpretação verdadeira, é uma interpretação equivocada ao nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. Tem Bíblia para isso? Sim. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 8. Paulo vai dizer aqui, muito explicadamente, em que posição ele estava. Vamos ver aqui, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 8. Olha, Paulo vem falando sobre a ressurreição nesse texto, e aí lá no verso 8, os irmãos podem estarem lendo todo o contexto, ele diz assim, ó, e por derradeiro, ou seja, por último de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, ou seja, dá-nos a entender aqui, claramente a Escritura, que nós cremos em um cânon fechado, ou seja, irmãos, nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento, mais precisamente aqui com o apóstolo Paulo. No decorrer da lição, estaremos explicando este contexto todo. Caminhando então para o terceiro subtópico do nosso primeiro tópico. Não somos deístas. O que significa deísmo? É a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Pela fé e pela palavra do Senhor, nós não cremos desta maneira. Nós somos teístas. O que significa esse termo? Cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos, capítulo 17, verso 27. Irmãos, temos textos muito fortes. Eu confiro cada um deles para trazer aos irmãos. Olha o que diz em Atos 17, versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Nós estamos baseando a nossa aula na Escritura, na palavra do nosso Deus. E o tema da nossa aula de hoje é comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Então, dando sequência à nossa aula aqui, ó. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, é a Bíblia que alimenta, é a Bíblia que nos exorta, é a Bíblia que nos instrui, é a Bíblia que nos traz conforto, é a Bíblia que nos traz as condições necessárias para a nossa salvação, é a Bíblia que nos dá a direção, é a Bíblia que separa juntas, ossos, membranas, medulas, tudo ali para o nosso crescimento espiritual. É a palavra do Senhor que nos coloca de pé diante da presença dele e que nos livra de todo mal. No final da aula, Deus me deu uma revelação na palavra a respeito desse contexto. Fique comigo. Deus se comunica então através de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Irmãos, ainda hoje,
quando estou gravando esta aula, a minha esposa, sentamos à mesa para fazer um café da tarde e ela me disse: amor, eu sei que você crê que Deus fala através de sonhos, né? E eu tive um sonho essa noite, onde Deus me mostrava o que iria acontecer se eu não obedecesse ali a sua palavra em um certo quesito. E eu disse: olha, Deus fala sim através de sonhos. Porém, o que nós aprendemos? Que quando Ele fala conosco, nós temos que estar atentos ao ouvir a sua voz e obedecer ao seu comando, né? Me lembro um texto agora, as últimas palavras, né, da irmã Maria, né, ali no Caná da Galileia ali, ela precisou, acho que irmãos, 30 segundos, 40 segundos, para nos dar um tema de uma mensagem e os tópicos de uma pregação. Ela disse assim, fazei tudo quanto Ele vos disser. Esse texto está lá em João capítulo 2. Se não me falha a memória aqui, os irmãos podem estar confirmando. Deus colocou no meu coração agora, João capítulo de número 2. Deixa eu ver o verso aqui, irmãos. A partir do verso 1, vamos ver onde ela fala que acabou o vinho. E aí depois Jesus manda encher aqui as taças. E ela diz assim no verso de número 5. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha aí que forte, irmãos. Então, Deus continua falando conosco, mas nós temos que obedecer. Primeiro, estarmos atentos a ouvir a sua voz. Segundo, obedecer ao seu comando. Amém? Olhando para a síntese deste tópico de número 1, onde nós falamos aos irmãos sobre um dos 5 pilares ali da revolução ali, né? Da reforma, né, protestante, que é o Sola Escritura, que é nosso manual aqui de fé, prática e conduta. Falamos aos irmãos também sobre os nossos fundamentos. Cremos aqui num canon fechado, ainda iremos falar isso em tópicos seguintes. Falamos também aos irmãos que nós somos teístas. O que significa isso? Que nós cremos que Deus, Ele interage com a sua criação e está perto de nós. Amém? Então aqui, nós caminhando agora para o tópico de número 2, onde vai dizer zelo pela doutrina. O tópico de número 2 tem o seu objetivo específico, que é mostrar o zelo pela boa doutrina. Vamos então ao primeiro subtópico, que diz ensino ou instrução. O que é um ensino ou instrução? É o significado da palavra doutrina, que vem do latim doctrina, ou seja, significa literalmente doutrina, ensino ou instrução. É interessante quando alguém chega, né, e fala pra gente: você não tem a mesma doutrina ou não segue a mesma doutrina que eu, mas eu vou te dizer isso, ou eu vou te contar aquilo, ou vamos compartilhar isso, compartilhar aquilo. E aí você para e pensa um pouquinho, né? O que é doutrina? O que significa doutrina? A pessoa está querendo dizer para você: olha, eu não fui ensinado ou instruído da mesma maneira ao qual você foi ensinado e instruído. Amém? Então, olha, vamos dar sequência aqui, com 2 textos. Primeiro, Deuteronômio 32, no verso de número 2, para nós embasarmos aqui. Deuteronômio, um texto no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo de número 32, verso de número 2, a palavra do Senhor diz: goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva.
Olha só, o último cântico de Moisés, o que Deus coloca na boca dele para ele estar louvando. A respeito do quê? Da doutrina, a respeito do ensinamento, a respeito da instrução. Agora, no Novo Testamento, irmãos, o texto está lá em Atos, capítulo 2, no verso de número 42. Atos 2, verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aqui nós explicamos aos irmãos o que significa o termo doutrina e embasamos isso, a importância de nós termos a sã doutrina, na palavra do Senhor. Peguei um texto aqui de Deuteronômio, no Antigo Testamento, e um texto no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Subtópico de número 2. O conteúdo da fé. A fonte do conteúdo doutrinário, ou seja, do ensino, do ensinamento, é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Amém? Isso se faz por meio do ensino da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze estas coisas à memória, esse texto faz parte da nossa leitura bíblica, no verso de número 14, 2 Timóteo 2,14, ele está se referindo à sã doutrina, como eu puxei um ganchinho aos irmãos agorinha de pouco, contrapondo os falatórios profanos. Também está na nossa leitura bíblica em classe, no verso de número 16, que diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tem gente, irmãos, que não evita os falatórios profanos. Ele fica ouvindo. E eu pergunto, serve do quê? Para levar para frente? Então temos que tomar cuidado. A Bíblia nos ensina que nós temos que evitar os falatórios profanos. O que é ser um falatório profano? É aquilo que não condiz com a sã doutrina da palavra do nosso Deus. Amém? Subtópico de número 3. A nossa confissão de fé é a Bíblia. Falamos já um pouco sobre isso no primeiro tópico. Vamos aqui então trazer aos irmãos aqui que a nossa confissão de fé ou a nossa declaração de fé, independente aí de, por exemplo, nesse contexto aqui que nós estamos falando, independente de ser um documento, de ser algo ali que esteja escrito, ele está pautado, irmão, ele não é uma declaração de alguém, ou uma declaração particular de alguma pessoa. Não, irmãos. Ele expressa o pensamento e a vida da igreja. E é um documento que está submetido às Escrituras e está de conformidade com elas. Amém? Com elas, com a palavra do Senhor. Amém? Então, caminhando para a síntese desse tópico de número 2, diz assim: nós temos zelo pela doutrina, ou seja, nós temos zelo pelo ensino, pela instrução. Nós vimos aqui nesse tópico de número 2 o que significa doutrina, o conteúdo da nossa fé, aqui nós poderíamos até trazer novamente Romanos capítulo 10, verso 17, que nós lemos lá no início, que a fé vem ao ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Também como tópico de número 3, a nossa declaração ou confissão de fé, que está pautada na palavra do Senhor. Amém? Caminhando então para o tópico de número 3, que tem como objetivo específico, irmãos, pontuar os cuidados quanto aos modismos. Aqui nós devemos fazer o melhor para Deus. E fazer o melhor para Deus também está incluído evitar o quê? O modismo. Vamos entender aí. Primeiro subtópico, o tema já é modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos
de doutrina que vêm e se vão. Vamos basear esse comentário em Efésios capítulo de número 4, no verso de número 4. Efésios capítulo 4, no verso de número 4. Né? A palavra do Senhor, depois leremos o 4 e depois leremos também o verso de número 14. Diz assim, ó: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Porque eu leio esse versículo? Para nós irmos lá no verso de número 14, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se há um só, como nós lemos aqui no verso 4, um só corpo, um só Espírito, e nós fomos chamados, né, pela nossa vocação aqui, ó, e uma só esperança da nossa vocação, irmãos, complementando com o verso 14, podemos dizer aqui, ó, que nós não podemos ser inconstantes. Você tem chamado, vocação ou não? Essa é a pergunta. E a palavra do Senhor vem nos orientando que, crendo eu, como você crê no seu chamado, na sua vocação, não podemos ser inconstantes, levados aí por todo o vento de doutrina. A palavra do Senhor é bem clara e específica. Amém? Tópico de número 2, irmãos, vem dizendo assim. Vamos explanar agora o verso de número 15 da nossa leitura bíblica em classe, que diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos então entender este versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Uma vez um pastor contou o testemunho dele, né, confirmando o meu chamado, pastor amigo meu, e ele disse assim: Edson, antes de eu ter a convicção no meu coração, do meu chamado para o pastorado, a igreja já passava por mim e falava: ô pastor, e eu olhava assim e falava: meu Deus, e Deus acabou confirmando na minha vida esse chamado. Então é um testemunho, né? Talvez agora Deus está falando ao coração de alguém, né? Deus já usou alguém para falar para você, né? Deus me traz o coração, irmãos, e eu falo aqui para os irmãos aqui, né? Me vem, o Espírito Santo coloca no meu coração e eu trago aos irmãos. E quando, né, nós analisamos esse versículo aqui, nós também temos que entender que os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, né, serão desmascarados e reprovados. Porque se Paulo fala que existe aqui, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado, é porque tem gente se apresentando a Deus reprovado. Talvez não da visão dele, mas e na visão do Senhor? Né? Essas aulas, irmãos, são aulas de reflexão. Amém? O subtópico de número 3 tem: como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, Mateus 20, verso 1. No sentido metafórico, a todos os que dedicam à obra de Deus, Mateus 9, 37 e 38. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja, Lucas capítulo 10, verso de número 7. Esse termo obreiro, irmãos, então nós entendemos que é um termo genérico, ou seja, e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Ou seja, é um termo aqui que, genericamente falando, é usado para distinguir ali ou destacar toda e qualquer pessoa que tenha
o quê? Uma função na igreja. Amém? Subtópico de número 4. Este tópico, como os irmãos reparou, nos trouxe 4 subtópicos que maneja bem a palavra da verdade. Aqui, ó, o verbo grego para manejar bem é ortotomel. Literalmente significa cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso reto. Paulo, irmãos, o emprego paulino para esta palavra é metafórico. E significa, o quê? Que a preocupação do apóstolo Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese. O que é exegese? É uma interpretação minuciosa de um texto. Isso significa exegese. Sólida com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Caminhando para a síntese deste tópico de número 3. Devemos combater o modismo, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos. Amém? Caminhando então, irmãos, para a nossa conclusão da aula de hoje, onde nós vimos aqui, pegando este tópico de número 3 aqui, ó, sobre o que é o modismo, que tem tentado adentrar para dentro das nossas igrejas. Nós vimos aqui a explanação do verso de número 15, 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Conclusão da aula de hoje. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. É interessante, é bom que você leia livros, para que você aumente o seu conhecimento, mas nada, nenhum livro vai substituir a palavra do Senhor. Amém? Eu disse aos irmãos que nós estaríamos trazendo 2 textos aos irmãos no encerramento desta aula de hoje. Um está em Deuteronômio, capítulo de número 8, no verso de número 2 e 3. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, glória, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui são os benefícios, exortação, a ter em memória os benefícios do Senhor. Vamos lá, irmãos, ao outro texto, e os irmãos vão notar uma similaridade entre esses dois. Mateus capítulo 4, verso de número 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, irmãos, nós temos que entender que a plena total felicidade do ser humano, da existência humana, é preciso, irmãos, para a nossa felicidade plena, se é que existe felicidade plena, para que nós nos sintamos bem, temos que compreender, irmãos, que nós necessitamos não somente de pão para o nosso sustentar físico e material. Por quê, irmãos? Porque nós nascemos inacabados e estamos em processo, estamos em obras. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querendo Deus, estaremos aqui para a lição de número 9,
que vai ter como tema Vivendo o Fervor Espiritual. Olha quanto tema forte e interessante para o nosso aprendizado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, melhor dizendo, esteja abençoando a vossa vida, os seus sonhos, projetos, Seja obediente à palavra do Senhor. Tenha ela como alimento. Guarde no seu coração para não pecar contra Deus. Amém?